Ideias Feitas. E hoje o Alberto Gonçalves quer comentar as relações da Europa com Vladimir Putin e o regime russo. O título desta crónica: Os putinistas que mandam na Europa. Alberto Gonçalves, boa tarde. Quem são eles? Olá, Miguel. Tudo isto começa porque o pretexto destas ideias feitas é porque estamos a chegar a uma fase, e é uma fase delicada, em que qualquer reserva que se faça às atitudes do presidente Zelensky, presidente da Ucrânia, faz com que sejamos acusados de putinistas. O termo agora é esse, é o termo em voga. E é o termo que, como esteve em voga em tempos, o negacionista. O ser putinista hoje é o novo negacionista. No fundo é um insulto vazio e desqualificador do adversário que não permite grande argumentação, grandes discussões, grandes debates. O Trump, por exemplo, o Sr. Trump está decidido, e se calhar com razão, que é putinista. O curioso, e é muito curioso, é que a alternativa a tantos amantes da liberdade e da democracia e dos nossos valores comuns, ocidentais, essas coisas todas muito bonitas, passa pela exaltação dos líderes europeus, destes líderes europeus, que aparentemente são os últimos baluartes da resistência ao putinismo. Eu percebo que, pronto, este tipo de exercícios consola as almas sensíveis. Infelizmente, são de uma hipocrisia um bocado difícil de engolir, porque para início de conversa, já vamos ao meio de conversa, eu gostava só de fazer um esclarecimento. Putin é obviamente um ditador e, passa a redundância, ou as redundâncias, é um corrupto, é um assassino. A chatice é que Putin não começou a ser assim em 2022, no dia em que se iniciou a invasão da Ucrânia, ou, melhor dizendo, a segunda fase da invasão da Ucrânia. O Sr. Putin está no poder desde exatamente o princípio deste século, e aquela carreira que ele já tinha tido, uma carreira auspiciosa e gloriosa no KGB, já devia dar algumas indicações mais ou menos seguras sobre o seu caráter e os seus métodos. Para os mais ingênuos, quer dizer, o caráter e os métodos de Putin ficaram expostos, se calhar mais tardar, em 2006, quando aquele senhor, o Alexander Litvinenko, exatamente. Estes nomes eslavos são complicados. Que era um opositor de Putin, e um opositor notório do Sr. Putin, morreu após ser envenenado em Londres, e não foi o único opositor de Putin a ser envenenado na Inglaterra, sequer. E se restaram dúvidas, quer dizer, a referida primeira invasão da Ucrânia e a anexação da Crimeia aconteceram em 2014. A mudança da Constituição russa, feita à medida de forma que o Sr. Putin pudesse estender ilimitadamente os seus mandatos, deu-se em 2020. Isto é um resumo grosseiro, muito resumido, dos pergaminhos do homem. E apesar de tudo isto, o homem só caiu em desgraça no Ocidente após invadir o que restava da Ucrânia há 3 anos. O que restava, admito, era bastante, mas já era uma segunda invasão, uma segunda fase na invasão. Antes disso, até aí os líderes europeus e americanos da altura conviviam alegre e jovialmente com o Sr. Putin. Os Estados Unidos do Obama negociavam urânio enriquecido com a Rússia. Diversos países europeus, com a Alemanha à cabeça, em termos materiais ou em dimensão, por exemplo, vendiam armas à Rússia e compravam à Rússia gás natural antes e depois do embargo de 2014 e, por acaso, contra os avisos de Trump em 2017 ou 2018. Em 2018, nenhum só país boicotou a realização do Campeonato do Mundo de Futebol, onde dezenas de estadistas, incluindo o nosso chefe de Estado, foram assistir a umas partidas e, no fundo, legitimar o Sr. Putin. Hoje, agora para terminar, quer dizer, hoje sem que nada de profundamente relevante para a percepção da essência, da natureza, do caráter do Sr. Putin e para a essência do regime russo tenha acontecido, quer dizer, os mesmos estadistas e os seus herdeiros fingem-se escandalizados com a proximidade de Trump à Rússia. Até podem ter razão, repito, e eu até acho que em parte têm. O que não tem é legitimidade absolutamente nenhuma. Nem legitimidade, nem vergonha na cara. Ainda que em menor escala. Quer dizer, há a revelia das sanções, que entretanto foram reforçadas, as sanções de pós-2014, pós-2022 foram reforçadas, a maioria dos países referidos continua a negociar com a Rússia. A senhora von der Leyen, que agora fala contra as ditaduras e que agora pretende ser a líder da Europa, e formalmente, de certa maneira, o é, era ministra da Defesa da Alemanha, enquanto a Alemanha armava, é esse o termo, o Putin. Em 2015, a senhora von der Leyen era contra o envio de armas para a Ucrânia, sob o pressuposto que alimentar a defesa dos ucranianos era um perigo, estou a citar, de consequências imprevisíveis. A Europa tem inúmeros problemas internos e um deles é a falta de vergonha na cara. Os que se propõem derrotar o Sr. Putin são, no fundo, putinistas de longa data. E isso mostra que não haja dúvida que estamos bem entregues.
E é este o tema e o objeto da crónica do Alberto Gonçalves, a legitimidade da Europa nas críticas a Putin e, em particular, nestas relações aparentemente estreitas que agora mantém com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Alberto Gonçalves, até amanhã não, até quarta-feira. Amanhã vais celebrar o Carnaval. Voltamos a encontrar-nos aqui na Antena do Observador na próxima quarta-feira para mais uma edição de Ideias Feitas.